Uma coisa eu quero lhe dizer: nós somos bem-aventurados. Sabe por quê? Que estamos tendo o privilégio, pela graça de Deus, de sermos consagrados por intermédio desse livro. Estamos conhecendo coisas sublimes, irmãos. Eu não sei se você pensa assim. Você pensava em conhecer essas coisas no livro de Apocalipse? Um dia? E agora vamos entrar em uma parte agora, uma esfera assim, tremenda. Então, lembre, essas noites são escatológicas, tá? Toda vez que o estudo é apocalíptico, é uma noite escatológica. Então, estamos estudando escatologia. Se você já ouviu falar na escatologia, você está aprendendo escatologia, estudo do fim, e uma noite escatológica. Noites especiais que devemos aproveitar muito, de muito ensino e aprendizado. Chegamos na onde? No capítulo 12. Leremos apenas hoje, eu vou ter que correr, do 12 ao 6. E olha lá se eu conseguir acabar, do 12 ao 6. De tão grande que é essa mensagem, por mais que seja 6 versículos, mas a história por trás da história é muito grande, irmãos. Muito grande. Então vamos lá. Vamos ler hoje do 1 ao 6. Domingo que vem, conforme Deus permitir, pegaremos do 7 ao 3, ao 12 e acabaremos a mensagem. Esse capítulo 12 eu vou dividir em 2 partes. Então vamos lá, vamos ler. Vamos lá, irmãos. Apocalipse capítulo 12, versículo 1, está escrito assim. Vamos lá para a leitura? Vamos lá. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que se achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal nos céus, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele a sustente durante 1260 dias. Não é fácil, né? O que nós estamos vendo aqui, né? Senhor, graças te damos por sua misericórdia, bondade e amor demonstrado para com essa igreja, para com todos os santos. Ajuda-nos a compreender, aos irmãos compreenderem, traz luz ao texto, entendimento, que seu Espírito abra o nosso entendimento, aguce-o, para que nós compreenda o que aqui está escrito, de modo que a igreja seja edificada e o nome do Senhor seja louvado hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Apocalipse capítulo 12. Você viu aí, né? Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que está grávida e está sofrendo tormentos de partos para dar à luz. Que coisa, não é? Apocalipse parece que vai avançando, vai ficando mais complexo, foi o que eu tinha dito a vocês, não é? Começamos a ver figuras, e de uma figura vai para outra, e uma mulher que está para dar à luz.
Irmãos, chegamos agora ao centro do livro e estamos entrando na segunda parte do Apocalipse. Aqui. Chegamos no centro do livro do Apocalipse, graças a Deus. E iremos com uma bem-aventurança fazer um grande banquete para a glória de Deus. Banquete, que eu digo grande, no significado, quando esse livro acabar. Porque se conseguirmos acabar esse livro, irmãos, que bênção, que bem-aventurança sua. Conseguir compreender todo o significado desse livro. Estamos indo bem. Estamos no 12. Chegamos no centro do livro. Estamos entrando na segunda parte. E não há estreita conexão entre o conteúdo do capítulo 11 e do capítulo 12. Senão no final, mas no seu todo não há. Aqui temos um novo começo, irmãos, pois o Apocalipse basicamente possui duas partes principais. Essas partes são assim divididas: a Igreja de Cristo perseguida pelo mundo, do capítulo 1 ao capítulo 11, foi o que nós vimos, e até onde nós estudamos. E agora vamos entrar no capítulo 12, Cristo com a Igreja perseguidas por Satanás, que vai do capítulo 12 até o capítulo 22. Primeiro notamos que a estrutura do Apocalipse, irmãos, tende a ensinar-nos uma abordagem cíclica em vez de linear. Essa abordagem explica a aparente interrupção no meio do Apocalipse, onde o escritor chama atenção para Cristo e a sua igreja perseguida por Satanás. É o que iremos ver agora, a partir do 12 para lá, que é a parte que iremos entrar agora. Como eu disse, irmãos, esse texto vai nos ensinar contra quem é a nossa verdadeira guerra. A guerra que os olhos físicos não vê. A guerra que está longe dos holofotes, dos jornais, porque está fora do alcance deles, daquilo que os seus olhos não conseguem ver. Esse capítulo vai falar da verdadeira e maior guerra que existe na face da terra. E que guerra é essa? A guerra da igreja. E onde ela começou? Contra quem é a guerra da igreja? E contra quem é a guerra de todo o povo de Deus que se encontra nesse mundo? Contra aqueles que abusam da autoridade, que usa da autoridade para destruir pessoas e vidas. Será que nossa guerra é contra essas pessoas? Eu não quero citar nomes aqui. Será que a nossa guerra é contra líderes de países, homens que estão sentados nas cadeiras principais dos seus países, que se tornaram corruptos e amantes de si mesmo, do dinheiro e do poder? Falando assim, talvez nós já entendemos de que nuances eu estou querendo falar. Homens que trazem legalidade oficial por intermédio de uma assinatura, legalizam eles coisas que Deus abomina e que Deus odeia, que a palavra é totalmente contra. Diante disso, que os nossos olhos estão vendo, os nossos ouvidos estão ouvindo, será que essa é a nossa guerra, irmãos? Contra eles? Afinal de contas, contra quem é a nossa guerra? Irmãos, não estamos em guerra contra o homem. O inimigo, nos últimos tempos, tem tentado tirar o foco do povo de Deus nesse sentido. A maldade está sendo tão grande diante dos governadores ou autoridades, que está sentado em uma cadeira de autoridade, ou nas principais cadeiras de um país, dirigindo, governando o país, com uma caneta apenas, legalizando coisas horríveis, que Deus desaprova. Será que esses homens, esse sistema, esse governo, será que são eles que são os inimigos verdadeiros do povo de Deus? O diabo está tentando tirar o foco da igreja, ludibriar ela. Porque uma vez que o diabo, ou melhor, uma vez que o povo de Deus acha que a sua guerra é contra o homem, quem sai ganhando é o diabo nessa história. Vou repetir. Uma vez que a igreja, nós, você, pensar que a sua e a nossa guerra é contra o homem, não tenho dúvida, pode ter certeza absoluta, quem sai ganhando nessa história é o diabo. Porque se nós colocarmos os nossos olhos nos homens, imperadores, governantes, presidentes, que fazem o que fazem, contrariando completamente a palavra de Deus, se nós
focarmos neles, perderemos o foco de contra quem é a nossa verdadeira guerra. Como forma de introdução ainda, para entrarmos nessa mensagem com uma visão mais aguçada, vamos ler Efésios capítulo 11, rapidinho. Vamos lá, Efésios capítulo 11. Para que nós possamos entrar nesse livro aqui de uma forma mais aguçada. Vamos lá, Efésios capítulo 11, versículo de número 6. Efésios 6, 10. Efésios capítulo 6, versículo 10, irmãos. Todos encontraram Efésios capítulo 6? Isso é para nós entender, não entrar no texto aqui perdido. Vamos lá. Efésios capítulo de número 6, versículo 10. Deixa o irmão achar ali para nós lermos juntos. Estou aqui já. Vamos lá. Está escrito assim: quanto ao mais, deixa só. Vamos lá. Só até o versículo de número 14, tá? Do 10 ao 14. Efésios capítulo 6, versículo de número 10 ao 14. Vamos lendo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Amém. Irmãos, você observou o que Paulo falou aí? Contra quem é a nossa luta? A nossa luta não é contra sangue e carne. Esse texto, irmãos, é um texto espetacular. Esse texto, você não vai encontrar nenhuma passagem nessa especificação, nessa profundidade de entendimento do Antigo Testamento. De Gênesis a Apocalipse, ninguém jamais entenderia de uma forma tão clara contra quem é a verdadeira batalha. Só para você ter uma ideia da profundidade, quão tremendo é esse texto. Você pode ler que Gênesis e Apocalipse não tem uma revelação tão esplêndida, tão clara assim. Ei, irmão, você está lutando contra Satanás. Não tem. Que aqui Paulo está sendo direto. Você não luta contra a carne, isso é, contra a pessoa. Sua luta, carne e sangue aqui é pessoa. Você não luta contra a pessoa. Você luta contra demônios, contra as forças do mal. Essa é a verdadeira guerra do crente. Perceba que com esse texto o apóstolo Paulo coloca os olhos da igreja, os nossos olhos, contra quem verdadeiramente nós estamos lutando. Paulo aqui, ele está ajudando a igreja do Deus vivo a não cair na armadilha do diabo, que sempre está tentando iludir a igreja, fazendo ela pensar que a luta dela é contra o homem. Sempre nós focamos na pessoa. Se nós sermos perseguidos, é a pessoa.
se alguém não gosta de nós, é a pessoa, ou seja lá o que esteja acontecendo em nossas vidas, que esteja nos trazendo mal. O primeiro foco que nós olhamos é para a pessoa física. Mas Paulo está dizendo que não é ela o primeiro foco. A sua luta não é contra ela, é contra o que está por trás, dominando ela, influenciando ela, tomando ela para tomar aquelas atitudes contra você. Porque isso, irmãos, se isso acontecer, se você perder o foco, se a igreja perder o foco, ela passará a lutar com as ferramentas erradas. Se você olhar para a pessoa achando que é ela, você vai agir de forma carnal. Se você não entender que é o que está por trás, que essa batalha é muito superior à pessoa física, vai muito além do que carne e sangue, você vai lutar com as ferramentas erradas. Paulo vem aqui e diz: olha, igreja, contra quem verdadeiramente vocês estão lutando? Não é contra sangue, não é contra carne, não é contra o homem, é contra demônios. Paulo é claro aqui, não é? É contra o diabo. Essa guerra começou lá atrás. Demônios estão fazendo guerra contra o povo de Deus. Guerra que os olhos não conseguem ver. Na verdade, os demônios usam essas entidades para promover o mal em todos os sentidos. Então ele usa as instituições para promoverem e trazer o mal para a sociedade e para a igreja. Com isso aqui eu já respondi tudo que eu acabei de falar aqui. Tudo que você vê acontecer, qualquer lei que você vê ser aprovada, que você diz assim: isso é abominável. Como é que esse homem tem coragem de legalizar algo tão absurdo? É o que está por trás dele. É forças demoníacas que usa homens que têm poder na caneta de trazer o mal para a sociedade e para a igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui. Irmãos, eu quero que você entenda que a nossa guerra, ela não começou a partir do momento que governos ruins assumem a principal cadeira do país. Nem vai acabar quando eles deixarem essas cadeiras. A nossa guerra é contínua, independente de quem vai subir na cadeira ou vai sair dela. Nós temos uma guerra que está muito mais além, mais profunda, mais sangrenta do que todas essas coisas. Esqueça, isso é fichinha. Tudo está acontecendo aí para a nossa verdadeira guerra. O problema de muitos cristãos do século que vivemos é que não entenderam ainda. Uma vez que eles foram salvos pelo sangue de Cristo, não existe férias espiritual. Existe férias física para descansar o físico. A vida espiritual não pode tirar férias. Porque todos os dias, minutos, segundos, eu e você, nós, a igreja, estamos travando uma guerra. E ela é espiritual. Você não pode tirar férias, baixar a armadura, tirar o escudo e embanhar a espada. Porque senão você vai cair, pode ter certeza, o inimigo vai acertar você em cheio. Você pode até achar que em algum momento você terá um capacete, tirar uma armadura, embanhar a espada, é algo normal, que o inimigo naquele momento, ele não vai dar ligança, vai dar uma trégua. Irmãos, o inimigo, ele não tira férias. Mas tenha certeza, eu vou lhe dizer agora, ao contrário, ele está todo dia lhe vendo e esperando só o momento de você tirar férias espiritual, baixar a guarda, tirar o capacete, o escudo e embanhar a espada, para ele lhe ferir, lhe derrubar e acertá-lo malignamente. Será que a ficha não caiu, irmãos? Que nós não estamos travando uma batalha pequenininha, uma batalha maciça, uma batalha simples de lidar. É uma grande batalha, irmãos. É uma batalha que começou em Gênesis. Será que a ficha não caiu? Que quando você veio para Cristo, você se tornou um soldado. Só tem espada, escudo, armadura. Quem está numa guerra? Quando Paulo fala aqui em Efésios, tomar a armadura, o escudo, a espada, é para alguém que está numa guerra. A coisa mais terrível para o cristão é não entender corretamente isso. Que em todos os segundos, minutos, ele está preparado e tem que estar equipado para combater uma verdadeira guerra. Isso é tão verdade, bíblico e assertivo, que eu vou contar a história de um homem aqui, para vigilância de nós,
Teve um homem na história da Bíblia que era um guerreiro nato, só andava em guerra com a espada desembanhada, e não baixava a guarda. Esse homem ia de vitória em vitória. Mas um dia ele decidiu tirar férias da guerra. Sabe o que aconteceu? O diabo acertou ele em cheio e o derrubou, porque ele baixou a guarda, embanhou a espada, tirou as armaduras e achou que podia tirar férias. Mas o maior problema disso tudo é que enquanto ele tirava férias, o diabo trabalhava e esperava exatamente aquele momento para o derrubar. Porque, mais uma vez, eu vou repetir, irmãos, o diabo não tira férias. Esse homem foi Davi, irmãos. Você sabia que Davi, quando cometeu o adultério na Betseba, era o tempo dele estar na guerra? Era. Quando Davi adulterou com Betseba, aquele tempo era o tempo dele estar na guerra. Ele decidiu tirar férias e ficar um pouco em casa. O que aconteceu? Você percebe? Por mais que aquela guerra fosse física inicialmente, na verdade ela era espiritual primeiramente. Se Davi tivesse na guerra, ele não estava cobiçando Betseba através da sua varanda e vendo a mulher despida. Então perceba, sempre que alguém acha que pode tirar férias espiritual, ele cai. Esse texto vai nos deixar claro para nós agora como o diabo é insistente em destruir o povo de Deus. A nossa guerra continua até o dia da volta de Cristo. Dito isso, como forma de introdução, vamos ver onde a nossa guerra começou. Volte para Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Até aí. Veja, irmãos. João vê um grande sinal. Isso aqui significa, grande sinal, uma grande maravilha. João viu uma grande maravilha, ou então algo extraordinário. É isso que a Bíblia quer dizer, quando a Bíblia diz que João viu um grande sinal. João viu algo esplendoso, um grande sinal, uma grande maravilha. O que é que ele vê? Uma mulher vestida como o sol e a lua como seus pés. Ele vê uma mulher gloriosa. Ele vê uma mulher revestida do sol com a lua. Perceba, ele vê uma mulher vestida das maiores esferas criadas por Deus. Uma para governar o dia e outra para governar a noite, o sol e a lua. Com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Agora, você percebe o brilho e o esplendor dessa mulher? Como ela está revestida de glória. Quem é essa mulher gloriosa? Irmãos, alguns dizem que essa mulher é Maria, a mulher bem-aventurada que Deus escolheu para dar luz ao Cristo Salvador do mundo. Inclusive os católicos é quem dizem isso, que essa mulher é Maria, essa mulher que João está vendo aqui é Maria. Já os dispensacionalistas creem que essa mulher seja um símbolo da nação de Israel, que aqui aponta para Israel. Mas irmãos, nenhuma interpretação nem a outra está correta. Essa mulher aqui que nós estamos vendo aqui é a igreja do Velho e do Novo Testamento. Essa mulher que você está vendo aqui, gloriosa, esplêndida. Eu sei que de início assim fica um pouco difícil de compreender isso, mas você vai compreender daqui a pouco. Agora, uma coisa eu quero que você tenha certeza e convicção. Essa mulher aqui, gloriosa, com o sol, vestida com o sol, com a coroa de 12 estrelas na cabeça e com a lua cobrindo os seus pés, é a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Aqui nós vemos ambas dispensações. Por quê? Porque a igreja é um povo escolhido em Cristo, uma só vinha,
uma só família, um só rebanho, um só corpo e uma só esposa. Duas dispensações. Uma vez que entendemos que aqui a igreja, que aqui nesse texto João está se referindo à igreja, precisamos entender o que representa essa beleza, esse fulgor, essa estrela, esse sol cobrindo de glória essa igreja. Irmãos, quando João diz que a igreja está vestida como o sol, ele está usando uma figura de linguagem aqui. Isso aqui não é literal. A igreja não está coberta com o sol. Mas o que é que João quer mostrar para nós? João quer mostrar para nós a glória da igreja. Que assim como a glória do sol brilha sobre toda a terra, João quer trazer para nós a ideia do brilho que a igreja tem nesse mundo. O significado desse texto é que a igreja reflete a beleza de Cristo. Ela reverbera o brilho da glória de Deus. Assim como o ouro cobria as tábuas de acácia do tabernáculo, a glória de Deus cobre a igreja. A beleza de Deus está estampada na igreja. A glória de Deus é vista através da igreja. É isso que significa que a igreja está vestida com o sol. Que Deus é visto na igreja. A glória de Cristo é vista na igreja. Por isso João diz aqui que a igreja está vestida com o sol. O que é que Jesus falou? Que nós somos o quê? Sal da terra e luz. Mas essa luz é de quem? É a luz de quem que a igreja reflete no mundo? De Cristo. Então você entende que não é literal isso aqui, é simbólico. João usou uma figura de linguagem, usou algo que é glorioso. O sol é glorioso. O sol é esplêndido. Ele pega essa figura de linguagem e diz que a igreja está coberta, para mostrar que a igreja tem muita luz, muita glória. E essa glória é a beleza de Deus estampada na igreja. Assim como a beleza do sol estampada no mundo. Ela está vestida de Cristo. É isso que quer dizer o texto. Do fulgor da glória de Deus. E ela transmite essa luz para o mundo. E o mundo vê Deus em Cristo nela. Já a figura da lua que nós vemos aqui, significa que em Cristo a igreja está entronizada com Ele. Ela é a noiva do Cordeiro. Ela está sentada com Ele acima de todo principado e potestade. E em terceiro lugar, essa mulher tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso significa, irmãos, que essa igreja não é só gloriosa, que está entronizada, resplandece o fulgor da glória de Cristo, mas que ela é também vitoriosa. Que a igreja é vencedora, que ela está em Cristo e a vitória de Cristo é a sua vitória. A exaltação de Cristo é a sua exaltação. A igreja é mais que vencedora em Cristo Jesus. E é isso que significa as 12 estrelas sobre a cabeça da mulher. Agora, partimos do versículo 2, vamos ler. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui complica um pouco, não é? Como assim? Se aqui é a igreja e a glória da igreja, em que sentido essa igreja está grávida? Porque essa igreja está grávida? Como diz aí o texto, essa mulher está grávida e grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Irmãos, essa mulher, a igreja do Antigo Testamento, que é um povo só, um rebanho só. Isso aqui quer transmitir, irmãos, para nós, que essa mulher está sofrendo dores, tormentos para dar à luz. Primeira coisa que precisamos entender, por que essa mulher está sentindo dor? Por que essa mulher tem que dar à luz? Por quê? Por que essa mulher tem que dar à luz? Segunda coisa, quem nascerá dela? Se essa mulher é a igreja, por que ela tem que dar à luz? Segundo, quem nascerá dela? E aqui começa o entendimento da onde começou a nossa guerra e como ela continua até os dias de hoje. Irmãos, essa mulher está em guerra para dar à luz. Ela não está tendo paz para dar à luz. Ela está sofrendo tormento e grita. E a grande missão dessa mulher parece ser dar à luz. Dar à luz a um menino. E um menino que se chama Jesus. Agora deixe-me explicar.
para a igreja entender isso aqui. Irmãos, Deus preparou um povo especial para ser o veículo da chegada do Messias ao mundo. Esse processo, até que Jesus viesse nascer, esse processo foi doloroso, sofrido. Agora, por que esse processo foi doloroso e sofrido? Porque Jesus, para nascer, teve que ser com tanta dor, lágrimas, lutas e sofrimento. Por que houve essas lutas? Você pode dizer assim, pastor, mas eu sei que houve essas lutas, ou melhor, eu vi Jesus nascendo em Mateus e não vi nenhuma luta lá. Eu vi ele numa manjedoura e pronto. Que luta é essa? Leia o versículo 4 aí para mim. Ou melhor, comigo. Vamos lá. Versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Percebeu? O dragão se colocou diante de quem? Da mulher. Quem é a mulher? A igreja. Por que o dragão se colocou diante da mulher? E a intenção do dragão é o quê? Fazer que essa mulher não dê à luz a esse filho. Ele só tem um plano, um projeto, esse dragão. O único é matar a criança. Não deixar que ele nasça. E se nascer, conseguir matá-lo. Percebe, irmãos, que esse dragão aqui está se opondo contra essa mulher. Ele está decidido a impedir que essa mulher dê à luz a esse filho. Eu acho que vocês sabem quem é esse dragão, não é, irmãos? Esse dragão aqui é o próprio Satanás. O texto aqui, irmãos, ele está dizendo que o diabo se levantou decidido a impedir que esse menino venha ao mundo. E agora eu acho que talvez você perceba por que a mulher no versículo 2 está gritando, com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Alguém se opôs a ela. Alguém se levantou contra ela. Irmãos, isso aqui está nos revelando tudo o que aconteceu de Gênesis a Apocalipse. Todas as batalhas, lutas e guerras sangrentas que a igreja do Antigo Testamento passou contra o inimigo. Esse dragão aqui se levantou lá no Jardim do Éden. Essa luta aqui, esse dragão de frente com a mulher, começou lá em Gênesis. Desde lá, esse dragão persegue essa mulher, tentando destruir, eliminá-la, para que ela não viesse dar à luz ao menino. Escute bem, para você entender de uma forma geral esse texto, eu já preguei essa mensagem aqui, mas tem um tempo. Só nós voltando um pouco o filme, porque Apocalipse está narrando uma história antiga aqui. Esse texto que você está lendo aqui, essa mulher, essa glória, esses acontecimentos, essa mulher com dores de parto, tem a ver com algo que aconteceu lá atrás. Então você pode dizer, tudo bem, pastor, estou entendendo que o diabo perseguiu a igreja do Antigo Testamento. Mas em que sentido essa igreja dará a luz a Cristo? Por que o diabo está com tanto medo que Cristo viesse a nascer? Irmãos, o diabo, o dragão que está fazendo essa mulher gemer de dores, isso tem a ver com a perseguição maligna desde Gênesis, que ele traz para a igreja. É porque, irmãos, ele está preocupado que se Jesus nascer, a profecia de Gênesis vai ser cumprida. Talvez alguns não lembrem aquilo que foi profetizado lá em Gênesis, não é? O diabo está preocupado com uma coisa só: Cristo nascer. Por mais que não pareça, irmãos, esse versículo aqui está narrando uma história antiga. Começou lá em Gênesis. Por que ele está preocupado em destruir essa mulher? Porque ele sabia que Cristo nasceria através da continuação da descendência do povo de Deus. Você começou a entender? Vou repetir. O diabo sabia que Cristo nasceria através da continuação da genealogia do povo de Deus, lá de Abraão, lá de Sete, lá de Isaac, Jacó, Israel, Judá, de onde viria Cristo. Mas onde começou essa guerra? Aonde se deu essa guerra de forma cabal? Uma vez que o diabo sabia que Jesus viria com uma descendência de Judá, ele perseguiu essa descendência de forma brutal, sangrenta, maligna. O diabo sabia que Jesus viria dessa descendência. Mas qual é o medo do diabo mesmo?
Porque ele sabia que esse menino nasceria para esmagar a sua cabeça. Esse dragão que está de frente com a mulher aqui é todos os conflitos lá de Gênesis que o diabo tentou destruir a nação de Israel. Todos. Eu vou citar alguns aqui para você vai ficar assim bem claro. Você vai dizer, agora eu estou vendo um dragão aqui. Vou dizer mais uma vez, entenda. Esse dragão com essa mulher está se falando de uma história que começou lá atrás e que mostra para mim e para você a verdadeira guerra que os olhos não conseguem ver. A guerra que começou lá atrás entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Então qual é o pensamento dele? Tenho que impedir que esse menino nasça. Para fazer isso eu tenho que matar os judeus, persegui-los, colocar armadilhas, levantar governantes para exterminar essa nação. Se essa nação não for exterminada, Jesus não nasce. Irmãos, como eu disse, desde Gênesis, esse dragão tenta frustrar os planos de Deus. Durante todo o Antigo Testamento, muitas perseguições vindas desse mesmo dragão para impedir que isso viesse se cumprir. Abra sua Bíblia em Gênesis. E agora começa, vou repetir, vá abrindo em Gênesis 3. Agora começa em Gênesis a verdadeira guerra que os olhos não conseguem ver. A guerra que os olhos não conseguem notar, que começa em Gênesis e acabará em Cristo na sua volta. Eu vou mostrar para os irmãos agora a cena que nós vimos aqui. Preste atenção. Eu acabei de ler o texto entre a mulher e o dragão de frente. Essa cena que você viu entre a mulher e o dragão de frente descreve Gênesis 3,15. Vamos lá. Gênesis 3,15. Vamos lá? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos ler a igreja. Está escrito assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui começou a guerra. Você viu aquele dragão que acabamos de ler em Apocalipse? Você viu o dragão se detendo na frente da mulher? Aquele texto está descrevendo essa passagem aqui. A mulher e o dragão, está vendo aqui? A descendência do dragão e o descendente da serpente. A descendente da mulher e a descendência da serpente. Perceba o que foi falado, o que Deus falou para os descendentes de ambos. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Daqui em diante, irmãos, preste atenção. Daqui dessa fala de Deus em diante, quando o diabo ouviu que o descendente que sairia da mulher ia esmagar a sua cabeça, você já deve saber o que é que ele fez, não é? Ele começou a perseguir todos aqueles que ele notou que tinham o sinal de Deus. Aí eu vou dar um sinal agora, breve, e agora você vai entender, talvez você vai dizer assim: nossa, nunca eu imaginaria que isso estaria por trás. Nós sabemos que o diabo estava por trás dessa morte, mas muito mais que o diabo estava por trás. Ele tinha um objetivo quando ele matou Abel. Quando o diabo matou Abel, é porque ele pensou que o que Deus falou aqui começaria de Abel. O diabo pensou que Abel era o primeiro descendente da mulher. Você percebe agora porque ele incitou Caim a matar Abel? A guerra começou ali. O diabo não parou de perseguir a igreja. Eu quero fazer você entender uma guerra que talvez os seus olhos não conhecia, nunca percebia. Perceba o que eu estou dizendo a vocês aqui. Porém, inimizade, Satanás, entre o seu descendente e o descendente da mulher.
este te ferirá na cabeça, vai esmagar a sua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Daí em diante, irmãos, todo homem que demonstrava ser de Deus no Antigo Testamento, o diabo perseguia para matar. Essa guerra começou aqui a partir do momento que Deus disse isso. E aqui nós vemos uma guerra sangrenta entre as duas descendências. Diante desse texto, a humanidade se tornou uma humanidade dividida entre dois povos, entre dois grupos: os descendentes de Deus e os descendentes da serpente, os fiéis que amam a Deus e aqueles que são amantes de si mesmos. Essa divisão entre as descendências encontrou imediata expressão na hostilidade de Caim contra Abel. Aqui o dragão já começa a agir. Aquela cena que vimos em Apocalipse é o dragão já agindo, tentando frustrar os planos de Deus. Quando ele observou que Deus recebeu o sacrifício de Abel, ele pensou: esse é o descendente, é dele que sairá o descendente que vai esmagar a minha cabeça. Então o que ele faz? Para frustrar esse plano, faz que Caim mate Abel. Eu sei que no texto lá, irmãos, parece não vermos isso, mas foi isso que aconteceu lá. E aqui encontramos a compreensão daquela cena que vimos agora. A partir daqui a serpente começa a agir contra a descendência. Daí em diante, irmãos, escute isso, o dragão começou a agir de forma maligna para destruir, matar todos os descendentes de Cristo, que viria, todos os descendentes que viria Cristo, que sairia a descendência de Cristo. Então, como eu disse, ele possuiu Caim e matou Abel. Por mais que Adão e Eva não percebessem o que estava acontecendo, mas ali estava iniciando a maior guerra que o mundo não consegue ver. A guerra entre os descendentes de Deus e os descendentes da serpente. Só que, escute bem, quando o diabo matou Abel, o que você acha que ele pensou? O que você acha que o diabo pensou quando ele matou Abel, hein? Já vencia a guerra. Porque Caim era dele. Adão e Eva teve 2 filhos. Caim já era do maligno. Abel era de Deus. Quando o diabo matou Abel, o que você acha que ele pensou, hein? Venci a batalha. Só que os planos de Deus não podem ser frustrados, irmãos. Não era em Abel que Deus continuaria a sua descendência, mas em Sete. E daí Deus faz que Eva tenha mais um filho, o nome dele é Sete, e em Sete Deus continuou a descendência do Messias. Irmãos, eu vou citar aqui alguns textos que vai ficar claro para nós como o inimigo tentou destruir a descendência da mulher. Quando ele percebeu, ou quando ele percebia que aquele homem era de Deus e que daí saía a descendência, ele se esforçava, fazia de tudo para destruir a vida daquele homem. Uma das histórias que eu quero contar aos irmãos aqui, não precisa abrir, é a história que está em Gênesis, onde Deus concede a graça de Abraão ter um primeiro filho. O nome dele é Ismael. Depois daqui, a segunda investida do diabo é lá em Gênesis, capítulo 18. Abraão teve um filho chamado Ismael e ele é o primogênito. Mas não era nele que continuaria a descendência. Só que na velhice, como nós sabemos, Deus concedeu graça, está em Gênesis 21:8. E Sara deu à luz a Isaac, que nós sabemos que é o filho da promessa. Só que, irmãos, a Bíblia diz em Gênesis 21:8, quando o menino foi desmamado, ou seja, deixou de mamar, Ismael caçoava dele. Caçoar no original é desprezar. Ismael desprezava Isaac. Aí você diz, mas por que Ismael, irmão dele, desprezava Isaac? Porque por mais que Ismael fosse o primogênito, toda a herança
de Abraão ficaria para ele. Você já imaginou? Você nascer primeiro e os irmãos que veio depois, você saber que aquilo que você pensou que era para você vai ficar para o outro. Sem falar que tinha a mãe dele, Agar, que tinha uma aversão com Sara. Ou seja, Ismael começou a mostrar que não gostava de Isaac. E caçoava dele, caçoar, e é muito mais do que zombar e desprezar. Ismael tinha mais intenção acerca de Isaac. Mas não era só Ismael, irmãos. O diabo já estava por trás disso. Sabe como é que eu sei? Um dia, Sara chamou Abraão, olhe para isso, e disse: Abraão, não pode Isaac, nosso filho, governar com Ismael, ou seja, crescer junto com ele. Mande ele e a escrava embora. A Bíblia diz, irmãos, que Sara percebeu o que estava oculto aos olhos de Abraão, que o menino, se crescesse junto, ia matar Isaac. Só que não era um menino. Todo aquele sinal de caçoar ali, que estava por trás, já era o dragão. Porque o dragão sabia que a descendência estava em quem? Em Isaac. Mais uma vez, a mão de Deus chegou primeiro e afastou Ismael de Isaac. Mas isso continua, irmãos. Isso continua lá em Esther agora. Se você pensar que o diabo parou, ele não parou, ele continuou agindo. E lá no livro de Esther, capítulo 3, um homem chamado Amã inventa um decreto para que todos os judeus fossem mortos. Eu acho que alguém já assistiu aqui o filme de Esther, ou já leu o livro de Esther. Um homem chamado Amã, que odiava os judeus, inventou uma história lá, convenceu o rei a decretar o extermínio de todos os judeus. Eu estou falando de todos. Mas, irmãos, eu poderia normalmente, sem dificuldade nenhuma, colocar o nome lá, não de Amã, mas o dragão. Não era Amã que queria a morte de todos os judeus. Você acha que era Amã mesmo? Era o dragão, irmãos. Porque ele sabia que era dos judeus que sairia quem? O menino que esmagaria. Perceba, irmãos, eu estou fazendo de uma forma que você perceba a luta que houve, como o diabo agiu de Gênesis até o nascimento de Jesus. Como esse dragão que vocês viram aqui no texto perseguiu mesmo. Como ele fez que essa mulher, essas dores que você viu no Apocalipse aqui, essa mulher tendo dores para dar à luz, significa essas perseguições, essas dificuldades que o povo de Deus teve no longo da história da genealogia, como por exemplo, essa de Amã é uma das mais claras. Um homem que odiou os judeus de tal modo que conseguiu o anel do rei e decretou a morte de todos os judeus. Os judeus estavam com os dias contados. Pode ler depois lá em Esther. Quem era que estava por trás aqui? O dragão. Tentando fazer o quê? Se eu matar todos os judeus, o menino não nasce. E se o menino não nascer, ele não vai esmagar a minha cabeça. Foi decretado. Decretado foi a morte de todos os judeus. Imagine quando chegou as cartas nas províncias que moravam judeus. Maior desespero, irmãos. O rei decretou a morte de todos os judeus. Olha lá, Esther capítulo 3. Aí acontece aquela cena conhecida da rainha Esther entrar na sala do rei. Vocês não se lembram disso? A rainha Esther entra na sala do rei, e todo mundo sabe que entrar na sala do rei sem ser chamado, naquela época, morte súbita. Nenhuma mulher poderia fazer isso. Mas Mardoqueu chamou ela, o tio dela, e disse: Esther, vem cá. O que está acontecendo com você? Você esqueceu que você é judia? Ela já era mulher de Assuero, o rei. Você está pensando, o tio dela falou para ela, que se todo mundo morrer aqui, você não vai morrer também não, meu filho? Você está pensando que você vai escapar? E outra, se você não agir, Deus levanta hoje e age, outro e age em favor do seu povo. Ou seja, porque Esther estava meio desencorajada, eu acredito, com medo de morrer, de entrar na sala do rei para implorar pelo povo judeu. Aí Mardoqueu chamou ela e encorajou, disse: minha filha, chegou a hora de você agir. Ele ainda fala assim: quem sabe não foi para esse propósito que Deus lhe colocou como rainha?
sabe não foi para esse dia, mas esse quem sabe que Mardoqueu tem sentido? Ou foi para isso mesmo que Deus levantou Esther? Claro que foi. Esther estava ali para esse momento determinado, mas ela estava meio desencorajada, e Mardoqueu foi um pouquinho duro e disse: não acho que você vai escapar não, o decreto está feito, você é judia, você vai morrer também. Então aí vem a cena que nós conhecemos. Esther entra no palácio do rei, sem ser chamada, e aí agora imagine a cena. E ela vai, se abaixa, diz a história que se o rei puxasse o cetro dele, e colocasse para ela tocar, é porque ele teve misericórdia e ela não morreria. Agora perceba, assim que ela entrou, irmãos, os oficiais, aqueles que estavam do lado do rei, o decreto já era para matar Esther. Não podia uma mulher fazer isso. Mas a Bíblia diz que o rei colocou o seu cetro e teve misericórdia de Esther, porque a mão de Deus estava agindo em favor do seu povo. Mais uma vez, estava pelo um fio. Perceba, o dragão já estava comemorando essas horas, irmãos. O dragão já estava pensando: agora vai, agora eu extermino a nação de Israel, agora eu frustro os planos de Deus. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus interviu, irmão, de modo que, entenda, o decreto já tinha sido feito. O rei não pode, como você sabe, um rei não pode voltar atrás no seu decreto. Mas o rei fez outro decreto. E o decreto foi que todos os judeus pudessem se defender no dia da matança. De modo que no dia da matança, o povo de Deus lutou, venceu e triunfou sobre os seus inimigos. Porque os planos de Deus, irmãos, não podem ser frustrados. Perceba, houve outro decreto pela intervenção de Esther. E aquele Amã que armou para o povo de Deus foi morto na forca que ele tinha armado para Mardoqueu. Viu como é que Deus faz? Humilhou não, diabo. Amã estava empolgado já. Só que ele morreu na forca que ele tinha armado para Mardoqueu. Eu esqueci de contar essa parte. Antes dele conseguir o decreto para o rei, ele odiava Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu, servo de Deus fiel, o único que não se prostrava para ele quando ele passava. Aí ele era muito furioso com Mardoqueu, porque Mardoqueu só se prostrava diante de Deus. Aí ele convenceu ao rei a armar uma forca para matar Mardoqueu enforcado. Só que foi ao contrário. Quem morreu na forca foi ele. Ele fez a forca para ele mesmo morrer. E Mardoqueu foi exaltado, porque Deus, ele faz assim. Veja, irmãos, aí você pode dizer assim: mas agora o diabo desistiu, né? Porque ele só levantou para cair até agora, pastor. Eu não vi uma vitória do diabo, mas ele continua, irmãos. O diabo continuou essa saga até que chegamos em 2 Reis, capítulo 11. Esse eu quero que você leia. 2 Reis, capítulo 11. Vamos lá. Vamos ver o dragão de novo agindo. Se lembra, irmãos, essa é a história de Apocalipse, tá? Vocês não pensaram que eu estou pregando outra mensagem. É isso que o texto quer dizer lá. Quando a mulher está com dores de parto para dar à luz, eu estou contando um pano de fundo lá. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 11. Aqui eu acho que vocês vão perceber de uma forma clara. Olha lá. Vamos lá? Achou? 2 Reis, capítulo 11 primeiro. Quer ver o dragão aí agora de novo agindo? Veja aí o dragão. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Para aí. Você viu o que ela fez? Ela usurpou o trono, mas ela destruiu toda a descendência real. Deixa eu só explicar a você. Essa descendência real aqui foi a única que ficou, e dela continuaria a genealogia de Cristo. Mas quer ver Deus como ele age? Continue aí. Mas Joseba, filha do rei Jeroão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs ele a
sua ama em uma câmara interior. E assim esconderam de Atalia. E não foi morto. Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo Atalia reinava sobre a terra. Viu o que Deus fez, irmãos? Deus conservou apenas o quê? Uma criança. Desse menino aqui, Deus continuaria a descendência do Messias. Eu não sei se você prestou atenção, mas ela estava matando todos os filhos. Ela estava fazendo um extermínio. E alguém, guiado pela mão de Deus, tomou um menino rápido, escondido, e escondeu dela. De modo que só ele não morreu pelo fio da espada. Viu o dragão, irmãos, aqui? Só que os planos de Deus não podem ser frustrados. Mais uma derrota de Satanás. Mas o diabo é insistente, irmãos. E vamos ver a última tentativa do diabo. Agora vamos, perceba como a mulher sofreu. Agora, veja como o texto lá faz sentido. Você percebeu como a mulher sofreu? E a mulher é a igreja. Percebeu como ela enfrentou dores para que Jesus, a descendência de Jesus, continuasse na terra? Percebeu quantas vezes ficou pelo um fio? Amã, Mardoqueu, Atalia e outras vezes. É isso que o texto está trazendo para nós. Todas as vezes que o diabo tentou exterminar o povo de Deus, mas teve uma tentativa, e a última tentativa do diabo. Mas até aqui deu para entender melhor o que o texto quis dizer quando a mulher sofreu para dar luz. É isso que significa. Tudo que eu li aqui até agora é o que significa o texto do Apocalipse, que a mulher sofreu dores de parto, tormentos. É esses tormentos aqui, essa perseguição sangrenta e maligna do diabo para matar a genealogia e a descendência que sairia o Cristo. Eu não sei se você prestou atenção, mas o plano sempre é exterminar. Perceba, Atalia tentou exterminar todos os descendentes da família real, de onde sairia Cristo. Amã tentou matar todos os judeus, de onde sairia Cristo. Como é que ele é chamado? Leão da tribo de quê? Judá. Perceba, irmãos, o dragão se opondo contra a mulher, tentando impedir que ela viesse dar a luz. A palavra dar a luz ali quer dizer que Cristo sairia de um judeu, irmãos, da descendência do povo de Israel. Por isso lá está escrito dar a luz. Para a vergonha do diabo, ele falhou em todas as tentativas. E nós podemos dizer que o dragão é um recordista em derrotas, porque a única coisa que ele fez de lá do começo da guerra, que Apocalipse está mostrando para nós, até esse exato momento que o texto que lemos aqui, foi tentar impedir que o plano de Deus viesse a se cumprir, impedir que Cristo não viesse a nascer. Mas em todas as tentativas ele foi frustrado e envergonhado, porque os planos poderosos de Deus não podem ser frustrados. Agora vamos ver, talvez aqui o chifre apareça mais desse texto. Mateus capítulo 22, a última tentativa do dragão. Irmãos, eu vou correr, tá? Vamos passar um pouquinho hoje, porque essa mensagem já está no final. Já. Mateus capítulo de número 22. 2. Mateus capítulo 2. Vamos lá. A última tentativa de Satanás agora para matar o menino. Vamos lá? Mateus capítulo 2, irmãos. Todos encontraram? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntava: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e vimos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém.
Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Perceba. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, começa a perceber, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecerá. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Ei, você ouviu isso aí? Como foi que o rei falou que ele quer o quê? Adorar Jesus. Agora você vai perceber a astúcia do dragão. Aqui é um homem que está falando isso. Mentiroso. Mas não é ele, é o diabo. Eu quero adorar ele também, tentando enganar os magos. Diga, eu quero adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, olha, partiram. Eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abriram seus tesouros, e entregaram-lhes as suas ofertas, ouro, incenso, mirra, sendo por divina advertência, como é? Escute, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos agora ver a verdade, se realmente Herodes queria adorar Jesus. Versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Viu adorar que ele queria, Jesus? Era o dragão aqui, na sua última tentativa de matar Jesus. Aqui o diabo estava tão desesperado que ele tentou fazer de um modo diferente. O diabo fez que Herodes passasse de amigo dos magos, como você percebeu aí, certo? Ele usou uma estratégia bem convincente aqui. Se tratou de amigo, dizendo, não, quando vocês for, me informe sobre tudo. Imagina um homem dizendo, eu quero saber onde ele está, porque assim, como vocês querem adorar Jesus, eu quero também conhecer o rei. Só que não era isso que Herodes queria. Ele queria, na verdade, matar Jesus. Porque não era Herodes, era o dragão que estava por trás. Tudo isso aqui que eu acabei de narrar para os irmãos, esse é o contexto e a história que Apocalipse está contando para nós. Vamos para lá agora. Vamos ler. Tudo isso que eu acabei de narrar é a história e o contexto de Apocalipse. Tudo isso está contando para nós. E não tinha outra forma de nós entendermos o texto se não passeássemos por essa história, que é a história da maior e verdadeira guerra que os olhos não conseguem ver. A guerra que começou em Gênesis e vai continuar até a volta de Cristo. Vamos ler o texto agora? E lendo o texto agora, vamos ler uma perspectiva diferente. Vamos lá, versículo 3 ao 5. Viu-se também outro sinal. Ou melhor, não, vamos pegar do 2. Que agora nós estamos entendendo que dores foram essas. E que se achando grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. Representa poder, chifres. Nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher. Já entendemos o que é isso. Que estava para dar à luz. Já entendemos o que significa dar à luz. Todas as tentativas do diabo de tentar impedir que Cristo viesse a nascer, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cerco de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus.
até o seu trono. Veja bem, primeiro eu quero explicar acerca que o diabo arrastou a terça parte das estrelas do céu com a sua cauda. Isso aqui está narrando quando o diabo caiu e trouxe os anjos com ele. As estrelas aqui é os anjos. Na queda do diabo, ele arrastou a terça parte dos anjos com ele. Convenceu os anjos a se rebelarem contra Deus. É isso que a Bíblia está explicando para nós aqui. Que quando o diabo caiu, ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos dos céus a se rebelarem contra Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele arrastou, trouxe com ele para a terra anjos que se tornaram demônios. Foi aqui, nesse episódio, que eles caíram e que o diabo conseguiu, eu não sei como, eu costumo sempre que eu prego essa mensagem, dizer, eu não sei como ele conseguiu convencer os anjos a se rebelarem contra Deus, mas o fato é, ele conseguiu. Ele arrastou até essa parte dos anjos com ele, mas se ele conseguiu convencer anjos, precisa mesmo completar. Veja, irmãos, quando a Bíblia diz que o menino foi arrebatado até Deus, tem dois significados aqui. Você prestou atenção que o anjo chegou para José e disse: José, levante, acorde, saia, porque Herodes procura matar o menino. Esse texto, quando diz que ele foi arrebatado até o céu, representa aquele texto lá, Deus livrando Jesus das mãos da serpente. Vou repetir, o que você acabou de ler aqui se cumpriu em partes quando o anjo apareceu para José, mandando ele se retirar, porque Herodes procurava matar o menino. Aquele texto é como Deus rebatou, é como Deus guardou o menino para ele, para que Satanás não o matasse. Mas isso aqui também aponta para a ascensão de Jesus. Isso aqui aponta para a chegada de Cristo no céu, quando ele morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu. Agora, vamos ler o versículo 6. Não, 5 todo. Nasceu depois um varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Como eu disse, e olha que faz todo sentido. Esse texto aqui, ele tem dois significados. Quando Deus livrou o menino das mãos de Herodes em sonho, e quando Cristo foi ao céu em ascensão. Mas o diabo não conseguiu matar o menino, você percebeu? Agora nós estamos entendendo, irmão, o significado dessa mulher grávida que daria luz, porque está gritando, com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, todo o seu significado. O diabo tentou, mas não conseguiu. O menino nasceu. E a Bíblia diz que ele se chama Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Deus cumpriu o seu plano. Por mais que o diabo tentou, Deus triunfou. Cristo nasceu. E quando ele estava na cruz, escute agora, o que o diabo temia, o que o diabo mais temia aconteceu. O menino nasceu, cresceu, e quando ele estava na cruz, quando ele disse Tetelestai, ali se deu a maior derrota de Satanás. O que ele mais temia se cumpriu. Gênesis, na morte de Jesus, ele esmagou a cabeça de Satanás. Louvado seja Deus. Aquilo que o diabo tentou que acontecesse, de Gênesis até a luta que eu narrei para a igreja aqui, tudo que você viu aqui, a Bíblia narrando que o dragão se deteve para impedir que o menino nascesse, nós vimos que não teve sucesso. Jesus nasceu, Jesus cresceu e se cumpriu o que Deus falou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E o descendente da mulher ferirá a tua cabeça. Na cruz se cumpriu aquele texto. Quando Jesus disse Tetelestai, está consumado, eu entrego meu espírito nas suas mãos, ele esmagou a cabeça do diabo, triunfou sobre o principado e potestade. Ele tirou a autoridade do diabo de enganar as nações. Como eu disse, esse versículo aqui, já expliquei, tem dois significados: o sonho de José e a ascensão de Jesus. Agora vamos para o versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto,
onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Irmãos, esse versículo 6, por último aqui, eu não sei se você percebeu, mas tem um tempo que é narrado também no capítulo 11, o tempo das duas testemunhas. Não sei se vocês estão lembrados. 1260 dias. É o mesmo tempo, perceba. O mesmo tempo que foi dado às testemunhas é o mesmo tempo que foi dado a esses homens aqui. Volte um pouquinho aí, só para nós lembrarmos. Capítulo de número 3, 11:3. Vamos lá? Capítulo 11, versículo 3. Darei as minhas testemunhas, que profetizem por 1260 dias. Percebeu? Mesmo número. O mesmo número de tempo que foi dado para as testemunhas é o mesmo número que no final do versículo aqui que estamos estudando e lendo é dado para esse povo que foi levado ao deserto, que foi guardado por Deus no deserto. Observe, para que nele Deus o assistisse, o próprio Deus o protegesse. Observe, irmãos, que esse período aqui consiste entre a primeira vinda do Senhor até a volta dele. 1260 dias representa dos períodos da primeira vinda de Jesus até o dia da volta dele. Observe que o texto acaba dizendo que a mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustente. Veja, a mulher foi levada, Deus conduziu a mulher a um lugar próprio dele, que ele preparou. Não sei se você observou aí de novo. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar. O próprio Deus preparou um lugar onde a mulher fugiu. O que significa isso, irmãos? Que deserto é esse? Deus, irmãos, foi quem preparou o lugar para onde essa mulher fugiu. Deserto, irmãos, é o lugar onde Deus cuida do seu povo. Deserto é o lugar onde Deus sustenta o povo, onde o povo depende totalmente de Deus, onde o povo depende da provisão de Deus, tanto material como espiritual. O deserto é um lugar onde Deus treina espiritualmente o seu povo, prepara o seu povo para o servirem. Assim a igreja depende de Deus como seu provedor, protetor. Também entende que no seu tempo Deus a sustenta e que ela está na terra de modo temporário. Perceba, a ideia de deserto aqui no contexto representa o amor de Deus por nós, como Deus amava Israel. Perceba como Israel era cuidada por Deus no deserto. Quando a Bíblia diz que a mulher fugiu para o deserto, um lugar preparado por Deus, representa o cuidado de Deus com a sua igreja, da primeira vinda até a segunda volta de Jesus. A Bíblia fala deserto para nos lembrar como Deus cuidou de Israel no deserto de forma exclusiva, até das sandálias deles. Em 40 anos, a Bíblia diz que nem a sandália dos pés deles se gastaram. Então, aqui tem a mesma ideia. Quando a Bíblia diz que essa mulher fugiu para o deserto, isso é tão real para não parecer que é a invenção do pregador. Leia de novo comigo aí. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para nele, o quê? Para nele o quê, irmão? Está escrito aí? Para que nele, exatamente, Deus levou ela ao deserto, para que no deserto Ele mesmo sustentasse a sua igreja. Durante quanto tempo? 1260 dias. Para nos livrar dos inimigos, irmãos. Perceba, irmãos, como era Israel. Para entender esse texto de uma forma mais clara, é como acabou o texto, na primeira parte. A ideia do deserto está no contexto do amor de Deus por nós, como Deus amava Israel, como Deus fazia que água jorrasse da rocha,
para Israel beber, carne viesse de cima, codornizas, maná caísse do céu. Deus é quem provia tudo para Israel. Tem a mesma ideia. A Bíblia está dizendo que durante a primeira vinda até a segunda vinda, é como que nós estamos num lugar e ele se chama terra, pelo cuidado especial de Deus, de modo que Deus está guardando a sua igreja e a preparando para receber o seu noivo. Aleluia, glória a Deus. É isso que significa isso aqui. E ele nos livra dos inimigos. Deus cuidava de Israel nos mínimos detalhes. Como eu disse, até a sandália de seus pés não se desgastaram. E é exatamente isso que representa o deserto. Aqui, Deus está cuidando da sua igreja, protegendo ela de perto, nos mínimos detalhes, até que Jesus volte. Deus está cuidando de nós. Deus está zelando por sua igreja. Deus está tratando a sua igreja, santificando a sua igreja, despertando a sua igreja para o serviço e a obra dele. Assim como Israel dependia de Deus para tudo no deserto, assim é a igreja. Ela continua sendo dependente de Cristo. O Senhor zela dela. Essa é a ideia de deserto. Nós aqui continuamos dependendo da graça de Deus nesse mundo. Aqui, irmãos, esse texto acaba de um modo para nós entendermos que estamos diante da graça divina de Deus, que Ele cuida de nós, que até que Jesus volte, nós estamos no deserto de Deus, mas é um deserto amoroso. Ele está nos tratando espiritualmente, e aqui ainda nós dependemos de Deus para tudo, para pregar, para compreender, para crescer. Mas a mulher no deserto, irmãos, também se harmoniza com a tarefa de profetizar das duas testemunhas. O que significa que as duas testemunhas e a mulher representam a igreja. Então significa que esse é o deserto de Deus para nós. A terra é o lugar em que Ele preparou e tem nos guardado para que nós cresça na imagem de Cristo e profetize às nações, povos, tribos e línguas, até que se cumpra os 1260 dias. Até que Cristo volte. O Senhor guarda a sua igreja. Só lhe deu glória. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar ao Senhor.